cavalo na E4. Ah, não, xadrez de Harry Potter não, né? Não, né? Claro que não. Sim, Hermione. Acho que isso vai ser igualzinho ao xadrez de bruxo. E você que ainda não está inscrito, como é que faz para se inscrever? Você tá vendo o vídeo, não tá? Embaixo tem um legalzinho, você vai apertar lá para dizer que gostou do nosso vídeo. Aperte logo. Aí se no final do vídeo você não tiver gostado, você pode apertar o outro, que é o dislike. Mas eu espero que você não faça isso. Por favor. E lá no outro canto tem inscrever-se. Você vai se inscrever colocando somente o seu e-mail e a sua senha do Gmail, que é a conta do Google. Você só precisa fazer isso e já vai estar ajudando a gente bastante. Você chegou da faculdade, né, tá com insônia, também não quer estudar e começa a pesquisar várias coisas no Google. Porque os dinossauros não existem mais? Ou de onde nós viemos? Para onde nós iremos? De onde Deus veio? De onde Deus veio? Pai, papai, papai, de onde viemos, papai? Aí o pai responde: filha, nós viemos da criação de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva. Falou: mas papai, eu perguntei para minha mãe e ela disse que nós viemos dos macacos. Filha, põe na sua cabeça uma coisa: a minha família é uma e a da sua mãe é outra. Que é isso? É risada? Não, não é não. Isso é risada? Não. Você anda filosofando muito ultimamente? Às vezes. Quais são as teorias mais malucas que passam pela sua cabeça? Inúmeras. Todos nós temos o nosso momento filosofia. Bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Mas há uma que passa pela cabeça de todo mundo desde o início da história da humanidade e que até hoje ainda deixa muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas. De onde nós viemos? De onde Deus veio? Você aí, Já parou para pensar nisso? já parou para pensar nisso? Nós pesquisamos e vimos o que a ciência fala sobre a origem do universo, sobre a nossa origem. E você aí já ouviu falar com certeza da teoria do Big Bang. Mas você sabe o que é o Big Bang? A teoria do Big Bang diz que havia uma singularidade antes de tudo. Essa singularidade começou a inflar. Nela havia toda a matéria e toda a energia do universo que viria a existir. Mas nessa singularidade ainda não havia nenhuma lei. As leis da natureza ainda não existiam. A teoria do Big Bang diz que há mais de 13,7 bilhões de anos, nosso universo começou num estado incrivelmente denso, quente e comprimido, com uma missão principal: expandir. Houve uma explosão cósmica que criou as estrelas, os céus, as galáxias à nossa volta. Então, para onde olhamos, vemos restos dessa explosão cósmica que pôs em movimento o universo. Quem postulou a teoria do Big Bang foi um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Georges Lemaitre, um padre belga e professor de física, estudou as equações de Einstein. Ele calculou que se o universo está se expandindo hoje, ele deve ter sido menor no passado. Portanto, ele deve ter tido um início. Lemaitre propôs que nosso universo em expansão emergiu de um átomo primitivo. Ele entendeu as implicações da ideia de Einstein, que se o universo estava se expandindo, então talvez tivesse uma origem em
algum tipo de átomo cósmico primordial ou algum tipo de ovo cósmico que, chocado, deu a luz ao universo. Esta singularidade começou a explodir. Isso aconteceu no primeiro trilionésimo de segundo. Pronto. Surgem as primeiras formas de matéria. Os prótons e os nêutrons começam a fundir-se. Uma vez que esses prótons e nêutrons fundem-se, os primeiros átomos vão se formando à medida que vão atraindo os elétrons. E à medida que esses elétrons vão sendo atraídos, os primeiros fótons vão surgindo. E o fóton é a própria luz. E aí Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Não é objetivo da ciência achar o propósito das coisas. A ciência se preocupa apenas em estudar as causas e os efeitos. Porém, nós sabemos, aqueles que são cristãos, assim como nós, sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. E Ele também tinha um propósito ao criar a humanidade. Sim, nós viemos de um processo evolutivo. Mas será que realmente nós viemos do nada e nada nos guia, nada nos orienta? Porque os cientistas alegam que a singularidade que havia antes do Big Bang, ela veio a se inflar espontaneamente, ou seja, por livre vontade. Todas as forças que vemos agora sejam manifestações de alguma força antiga, primordial que existiu. Alguma força mais antiga existiu para criar o Big Bang? E se fosse, de onde veio? Eu só movo uma peça de xadrez quando minha mão faz isso, não é? Aqui entramos na teologia. A teologia consegue explicar aquilo que a ciência não consegue explicar. Porque nós já falamos, a ciência está preocupada apenas com a causa e com o efeito. A ciência não está preocupada com o propósito das coisas, com a finalidade das coisas. Aqui é o viés em que a ciência acaba se limitando. E aqui entra a teologia. E o que diz a teologia por meio do catecismo, por meio das teorias de São Tomás de Aquino, por exemplo? Existem 5 vias que confirmam a existência de Deus. Uma dessas vias, que segundo São Tomás de Aquino, é que Deus é um motor imóvel. Cada uma dessas peças tem um potencial de ser movida. Assim como cada um de nós tem seus potenciais específicos. Sim. Eu, por exemplo, estudo farmácia. Eu sou um farmacêutico em potencial. Mas eu ainda não estou executando o ato, ou seja, a execução final. Eu não sou farmacêutico ainda, mas eu tenho uma potência. Todas essas peças têm o potencial de serem movidas. Porém, é preciso que um agente primeiro mova essas peças. Esse agente é o próprio ato. A mão dela, o ato, moveu a peça, que é a potência. Uma vez que a peça, que tem a potência de ser movida, que tem o potencial de ser movida, é movida, nós paramos para refletir o seguinte. Então, se o mundo foi criado por Deus, quem criou Deus? Quem criou Deus? Quem criou Deus? Algo criou Deus. Mas quem criou o algo que criou Deus? Outra coisa. Quem criou a outra coisa que criou algo que criou Deus? Alguma outra coisa. E quem criou alguma outra coisa do algo que criou Deus? A gente entra num círculo vicioso e não consegue sair dele. Porém, São Tomás de Aquino tem a solução. É preciso que exista um motor imóvel, ou seja, um primeiro motor que vai mover todas as outras coisas. O primeiro motor que vai mover todas as peças do tabuleiro.
E esse motor não pode ser movido por um outro motor. Este motor precisa ser o ato por excelência. E tudo vem de Deus. Deus, segundo São Tomás de Aquino e segundo a igreja, sempre existiu. Porque se eu disser que Deus nem sempre existiu, então Deus precisaria necessariamente ter sido criado por outra coisa. Então Deus não seria o motor primário. Ele já tinha cada um de nós dentro do seu coração. E é muito interessante porque nenhuma criatura ela tem um poder infinito de criar, no sentido próprio da palavra. Você, como ser humano, eu como ser humano, nós criamos, mas nós criamos algo a partir de algo que já existe. Que nenhuma criatura ela consegue criar nada por si própria. E se ela não consegue criar nada por si própria, o que é que acontece? O que é que temos por detrás disso? Nós temos a presença suprema do nosso Deus. Deus é o único que pode criar algo a partir do que já existe e também a partir do que não existe. E a teologia vem nos dizer o seguinte: nós viemos de Deus. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que nós passamos. Todo o conteúdo que nós passamos para vocês, nós vamos deixar os links aí abaixo. Nós não inventamos nada, certo? Então, dê uma olhadinha nos links que deixamos aí na descrição do vídeo. Obrigado de coração por terem assistido mais esse vídeo. Pedimos que vocês deixem aí o like de vocês e se inscrevam no canal. Você pode deixar o seu comentário embaixo, deixar sua opinião, dar sugestões. Nós estamos com o coração aberto para ouvir todos os. E aí, já parou para pensar nisso?